Seja muito bem-vindo ao 15º episódio do podcast do Gestor de Frotas. Para você que está chegando aqui agora, aqui nós vamos falar sobre conteúdo sobre gestão de frotas, estratégias para gestão de frotas também, novidades do setor e muito mais, tá? Para quem não me conhece, eu sou Marley Abed, sou coordenador de marketing da Inflit. Hoje eu estou substituindo o Mário Rocha, nosso diretor de marketing. E vou aproveitar para pedir, para quem você não conhece ainda, deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário com mais conteúdos que a gente pode trazer e compartilha também com aquele amigo que também está na mesma área que você na gestão de frotas, na logística e principalmente no setor de transporte, certo? Hoje o nosso bate-papo ele é com o Henrique, nosso diretor comercial. E se você quiser, Henrique, pode se apresentar, Fala um pouquinho aí de você, o que é que você já fez aqui na Inflit, faz hoje em dia. O Henrique também, para quem não sabe, já participou aqui do podcast no 4º episódio, ele estava aqui presente, Então é um episódio que está muito bacana. Se vocês puderem, olhem lá, o link também está aqui na descrição. E fala um pouquinho, Henrique, se apresente, como é que tá? E aí, Marley, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Como o Marley falou, eu sou o Henrique, eu sou diretor comercial aqui da Inflit. Então hoje a gente vem ajudando, fazendo com que essa solução ela chegue no maior número possível de gestores de frota. Hoje nós já atendemos mais de 250 gestores para que a gente possa auxiliar eles na redução de custos, na melhoria dos processos, otimização e ganho de eficiência. Então é isso, dia a dia é fazer com que mais gestores tenham acesso a essa tecnologia. Perfeito, Henrique. Para você, que já tem falado isso há um tempo, nos episódios anteriores, mas aqui na descrição a gente tem um link do grupo do nosso WhatsApp, certo? Lá a gente está usando esse canal para compartilhar novidades do setor, nossos conteúdos, notícias importantes, tudo aquilo que vai trazer impacto para o seu dia a dia e melhorar na sua gestão de frotas, para a gente centralizar essa geração de conteúdo, que eu sei que é bem difícil que esse setor de gestão de frotas tem para a gente se capacitar e melhorar cada vez mais a nossa gestão e reduzir nossos custos, certo? Hoje, o nosso tema de hoje, ele é controle de manutenção da frota, melhores práticas, Quais são as melhores práticas que a gente tem para controle de manutenção da frota? E aí eu vou começar aqui com o Henrique. Henrique, me diz um pouco, o que é a manutenção preventiva da frota? Então, Marley, esse tema de manutenção, ele é muito importante, Primeiro porque o custo de manutenção, ele é um dos principais custos da frota junto com o custo de combustível e pneus. Então é muito importante para o gestor estar muito atento a essa parte da gestão e garantir que ela está sendo muito bem feita. E aí, respondendo a sua pergunta, a manutenção preventiva é toda aquela manutenção que você faz de maneira periódica e programada, antes que o veículo, mesmo que o veículo não tenha ainda sofrido algum problema, esteja com alguma peça quebrada, mas aquela manutenção recorrente, as trocas de óleo, revisões que você faz a cada 10, 20, 30 mil quilômetros, são as manutenções preventivas. E como o nome diz, o objetivo dela é prevenir que problemas futuros ainda piores aconteçam com o veículo. A ideia da manutenção preventiva é de que você vá mantendo o bom estado de conservação do veículo com pequenos serviços, como a troca de óleo, para evitar que lá na frente algum dano maior seja causado e uma peça ainda mais cara possa quebrar, provocando um prejuízo maior para a empresa. Perfeito, E esse é bem importante, a manutenção preventiva, justamente por conta do que você falou, Um dos principais custos da frota é esse. E também a gente entra até na parte do pneu também, O pneu também, que é bem caríssimo. E até o próprio Vitor Cavalcante, no nosso primeiro episódio do podcast, ele fez uma analogia, com o notebook. Então, hoje o preço de um pneu, pode chegar ao preço de um notebook. E aí você deixaria, o seu notebook de qualquer jeito, em qualquer lugar, sem cuidar dele. Então isso é bem importante. Mário, a gente sempre traz essa analogia que o Vitor Cavalcante, nosso CEO, fez para explicar um pouco mais da importância da gestão de frotas na parte da manutenção, certo? E aí você falou bastante, Henrique, sobre essa parte de manutenção não programada. E eu queria saber, quais são as principais causas dessas manutenções não programadas? Então, a manutenção não programada, é muito conhecida também como a manutenção corretiva, ela acontece quando alguma peça, alguma parte ali do veículo apresenta um problema que precisa ser corrigido e aquilo não estava previsto no plano de manutenção dele. Muitas vezes isso ocorre por motivos como má conservação do veículo. Então, quando você não faz a manutenção preventiva para manter o veículo bem conservado, com óleo trocado, pneus bem calibrados, alinhados,
né, o veículo limpo, isso pode fazer com que lá na frente alguma outra peça acabe se danificando, provocando uma manutenção imprevista. Mas outros fatores também, pessoal, podem impactar e provocar essa quebra imprevista do veículo. É muito importante estar atento às estradas, né? Nós sabemos que as nossas estradas não têm muitas vezes a melhor qualidade, muitos veículos rodam por estradas esburacadas, estradas de chão, e isso também prejudica muito o veículo, aumenta o desgaste das peças, suspensão, pneus. Então, ter um bom planejamento de rota nesse caso, para evitar esse tipo de estrada, é muito importante. E também um outro ponto está relacionado aos hábitos de condução. É importante garantir a direção dentro da faixa de RPM adequada, evitar excessos de velocidade, principalmente se você estiver trafegando numa via que não esteja muito bem pavimentada, uma estrada de chão. O controle de velocidade nessa via para evitar danos à suspensão e pneus é muito importante. E, claro, manter o veículo bem conservado, com plano de manutenção em dia. Perfeito. E esses pontos, né, esses últimos pontos que você trouxe, remetem muito à telemetria, né, para a gente entender o modo de condução do motorista, né, se ele está dirigindo de forma correta, esses hábitos ruins de condução, né, que afetam bastante a parte de manutenção, a parte mecânica também da frota, né. Inclusive, para um cara, né, para o gestor de frotas, que ele está ali no dia a dia e acaba deixando o veículo desse parar, né, e ficar parado no pátio, ele é muito prejudicial para a operação e para os custos também, né? Exato. Isso é muito importante. Inclusive, é um dos pontos aí mais relevantes, que é a taxa de indisponibilidade do veículo. Porque, além do custo do veículo da manutenção em si, né, da troca de peça, da mão de obra do mecânico que realizou aquele serviço, existe o custo do veículo estar parado, do serviço que você deixa de fazer, ou do caminhão que você pode precisar alugar para garantir que você vai cumprir aquela demanda. Então, isso tudo também prejudica o dia a dia operacional, ou às vezes o cara pode precisar carregar mais nos outros veículos para compensar aquele veículo que ficou indisponível, aumenta a jornada de trabalho dos outros motoristas. Isso tudo vai trazendo custos relacionados a essa indisponibilidade que, somados ao custo de manutenção, vão diminuindo aos poucos a lucratividade da operação. Perfeito. Se assemelha muito a um processo industrial, né? Uma indústria, um chão de fábrica. Se para ali em qualquer segundo que seja, né? Atrasa qualquer segundo ou minuto, e no caso de manutenção não vai durar nem minutos, nem segundos, né? Vai acabar durando horas. Você perde dinheiro, né? Você perde ali a lucratividade e afeta bastante na produção, né? E até na satisfação, se for um caso de uma empresa de entregas, por exemplo, né? Isso vai atrasar uma entrega no final das contas e é bem ruim até para a imagem da empresa também, além da operação em si. Exatamente. E aí, Henrique, eu queria entender, né? Hoje a gente falou bastante sobre manutenção preventiva, sobre manutenção corretiva, né? Que é essa manutenção não programada. Mas eu queria saber como é que o gestor de frotas, né, ele pode acompanhar isso no dia a dia, né? Qual a importância de ter um sistema, um programa ou até uma planilha mesmo de gestão de manutenção? Então, é muito importante, porque um dos principais pontos dentro da gestão de manutenção é você fazer o acompanhamento de tudo que está acontecendo com a sua frota. Né? Você ter todo o histórico das peças que foram trocadas, dos serviços que foram realizados e, claro, do seu plano de manutenção preventiva. A depender do tamanho da frota, né? Quando você tem uma frota ali ainda muito pequena, ou dependendo da estrutura que você tem, o controle em planilha ele pode te ajudar. Tem uma dificuldade que, por exemplo, você vai acompanhar as revisões, troca de óleo, que você faz periodicamente. No caso da planilha, você vai ter um trabalho adicional de estar coletando ali o KM do veículo para atualizar a planilha. Mas, enquanto uma ferramenta, né, um sistema de monitoramento e telemetria, pode te dar essa atualização de KM automática e mostrando para você quanto está faltando para a execução de cada serviço, para garantir que ninguém vai esquecer do serviço e acabar perdendo o prazo de execução dele. Então, as ferramentas de gestão de frotas vão auxiliar o gestor a manter essa organização. Ele cadastrar todo o plano de manutenção, a periodicidade com que ele faz cada serviço. Então, ele vai poder saber quanto falta para cada serviço vencer, planejar o calendário dele, né, comprar as peças se ele tiver uma oficina interna, ou já deixar alinhado, né, com organizar a operação para o dia que aquele veículo vai ficar parado na oficina fazendo a preventiva. E, claro, tendo o histórico, ele vai ter o histórico de custos para acompanhar a frequência de troca de uma peça, o custo por quilômetro e tomar melhores decisões. Perfeito.
Isso remete muito, né, à parte de automatização dos dados, né, automatização das informações e até mesmo das ações, né? A gente sabe que hoje em dia, né, boa parte dos times de gestão de frotas eles são enxutos, né? Já Uhum. saiu uma pesquisa falando sobre, e a gente sabe que quanto mais a gente tiver ferramentas automatizadas que vão ajudar a gente no dia a dia ali, pode estar suprindo a ausência de uma, duas, três pessoas ali no dia a dia na operação, que já é bem importante, né? Então, um sistema que vai te avisar quando você deve fazer a manutenção do seu veículo, ao invés de você parar para pegar uma pessoa, para ela olhar Exato. a data que foi a última, fazer as contas e ver, ó, agora ou daqui a um mês ou daqui a uma semana a gente tem que fazer essa manutenção, é bem importante, né? É de extrema relevância. Com certeza. Ainda mais que o dia a dia da gestão de frotas, ele é um dia a dia muito dinâmico. Com Então, certeza. é muito difícil, às vezes, para o gestor parar, para perguntar ao motorista qual é o KM do carro, para ele atualizar a planilha. Então, acaba que na correria do dia a dia o cara pode também esquecer, né, já que são muitos problemas que ele precisa resolver, pode acabar esquecendo de atualizar aquela quilometragem e isso lá na frente se refletir num serviço, numa manutenção atrasada, que acaba depois, num cenário pior, causando uma necessidade de uma manutenção corretiva ainda mais cara e prejudicando ali todo o custo da empresa. Perfeito, perfeito. Então, Henrique, indo para outro ponto, né? E aí a gente quer saber o dia a dia, né? Quais são as inspeções diárias que o gestor de frotas deve ter ali no veículo, né? Então, Marley, isso é um ponto muito importante, né? Como eu tinha comentado antes, a boa conservação do veículo é um ponto fundamental para que você tenha um bom controle do custo de manutenção da sua frota. Então, você poder fazer um checklist diário desse veículo para garantir que ele só vai para a estrada dentro das melhores condições de operação vai evitar com que ele se danifique durante aquela viagem. Então, um checklist onde você acompanha balanceamento, ver se o pneu está alinhado, balanceado, e garanta que você faça esse serviço de alinhamento e balanceamento com a periodicidade correta, que o veículo ele vai estar saindo limpo, com o pneu na pressão correta, que também é algo muito importante, não só para manutenção, isso é bem relevante, porque a pressão incorreta no pneu, ela também pode provocar acidentes e aumentar o consumo de combustível do veículo. Então você fazer um checklist antes de sair, tira a pressão, se puder, corrige aquela pressão para garantir que ele vai viajar, né, dentro da conformidade, é fundamental. E claro, os itens de segurança, né, dentro do checklist, Com certeza. cinto, luzes, enfim, toda a parte de extintor de incêndio e os demais itens de segurança são fundamentais. Checar a documentação, são pontos relevantes. Mas do ponto de vista de manutenção, essa questão de alinhamento, balanceamento e pressão dos pneus e limpeza do veículo já vai garantir bons resultados. Perfeito. E hoje, Henrique, você que está mais à frente, né, tem contato com o gestor de frotas todos os dias, né? Como é que está essa busca e utilização desse checklist no dia a dia, né? A gente sabe que tem alguns sistemas também de checklist e aí tem também aquele checklist mais no papel e caneta mesmo, né, que a pessoa faz, Uhum. ela coloca lá. E como é que tá hoje? Como é que você vê hoje esse cenário? As pessoas ainda utilizam bastante papel e caneta, já usam o sistema ou até às vezes nem usam o checklist? Então, hoje eu vejo que é muito comum, muitas empresas já fazem o checklist, o que é muito bom. Ótimo. Nem todas fazem o checklist diário de entrada e saída do veículo, até porque às vezes, dependendo da demanda de mão de obra, é difícil manter essa rigorosidade, mas muitas fazem checklists semanais ou mensais, pelo menos, para estar checando a integridade do veículo, o que já ajuda bastante. Mas o que eu vejo é que a maioria ainda faz na planilha, né? Usa um Excel, imprime a planilha, deixa ali no veículo para o motorista ir checando. Quando ele volta de viagem, entrega para o gestor. Aí se ele percebe que teve algum problema ali, algum barulho diferente, alguma coisa no veículo, durante a viagem ele já reporta para o gestor para levar para uma inspeção. E tem funcionado dessa forma, né? Hoje a gente temos visto, né, chegadas aí de aplicativos de checklist que permitem a digitalização do processo, Uhum. com um histórico para esse gestor acompanhar, gerando alertas, né, onde também o próprio motorista consegue fazer uma comunicação mais eficiente com ele. E isso também tem ajudado bastante. Perfeito. Henrique, assim, de maneira bem geral assim, mas também mais na operação, né? No dia a dia ali, onde o gestor está acompanhando, tentando acompanhar a manutenção, né? Quais são as melhores práticas e indicadores também que ele pode estar observando para melhorar essa manutenção dele? Bom,
Isso é uma excelente pergunta, certo, Marley? Já que a manutenção é um dos principais custos, é muito importante que seja feito um controle bem preciso dela. Exato. Então, dentro das melhores práticas, acho que uma das principais é fazer o controle da manutenção preventiva. Infelizmente, muita gente ainda... É comum, às vezes, você ouvir algumas pessoas acharem, não, isso é um custo adicional, vai custar caro, o veículo não quebrou, então eu não preciso me preocupar. Mas a ideia, como o nome já diz, é prevenir que um problema mais caro aconteça no futuro, fazendo pequenas manutenções mais baratas agora. Então, ter um plano de manutenção preventiva e ir acompanhando, seguindo esse plano de maneira bem disciplinada, é um ponto muito importante. Um segundo ponto seria o controle de rota. Né? Você acompanhar dentro a rota para garantir que o veículo está trafegando por uma via de boa qualidade, ou que mesmo que ele passe por uma via, né, o motorista ele passe ali dentro de uma velocidade mais controlada, evite excesso de velocidade em vias, estradas de chão ou vias mais esburacadas. E também, um terceiro ponto seria você acompanhar as manutenções e ter todo o histórico de serviços. Isso é muito importante porque um dos principais indicadores é o custo por quilômetro. Perfeito. Então, você ter o custo por quilômetro, principalmente como pneus, os pneus representam uma parcela de custo muito significativa, é importante muitas vezes você ter esse controle de pneu separado, você ter o custo do quilômetro do pneu, para poder saber escolher qual é a melhor marca. Né? Muitas vezes tem aquele famoso barato que sai caro, às vezes você compra uma peça, compra um pneu mais barato, mas ele também acaba rodando menos, tem uma vida útil menor. Então o custo por quilômetro daquela peça ou daquele pneu pode acabar ficando mais caro e você, com a frequência maior de troca, ter um custo maior no longo prazo. Então, você ter o controle, o registro de todos os serviços, você ter um bom acompanhamento para que você possa acompanhar essa frequência e ter esse custo por quilômetro para escolher boas peças, escolher bons pneus, também vai ajudar bastante. Show. E é bem importante, né, justamente até escolher fornecedores, né, fornecedores dessas peças, desses pneus, né, é bem importante que a gente tenha esse mapeado, né, e claro, entender também o que é uma peça boa, um pneu bom, algo de qualidade para você colocar em sua frota, né. Exato. Bons fornecedores, tanto de peças quanto prestadores de serviço. Né? Muitas vezes você, fazendo analogia aqui, quando você vai no médico, você não vai querer ir em qualquer médico. Exato. Né? Você vai querer ir naquele médico que você sabe que vai cuidar bem do seu problema e que você não vai ficar doente de novo daqui a alguns meses. Muitas vezes até um especialista, né? Exato. E o mecânico é como o mecânico, o eletricista ali, ele é como se fosse o médico do caminhão, do veículo. Então você precisa escolher um bom prestador de serviço para garantir que o seu veículo não vai quebrar de novo daqui a pouco. E claro, escolher peças de qualidade, sempre olhando para o custo por quilômetro delas, para garantir que você está tendo uma escolha eficiente. Perfeito. Henrique, tem alguma periodicidade ou alguma diferença, né, quando a gente se trata de frotas pequenas ou frotas leves ou grandes, setores diferentes, né? Então, assim, vamos por partes, né? E tem alguma diferença entre fazer a manutenção, né, o cuidado da manutenção entre frotas pequenas e frotas grandes, ou continua a mesma coisa, né? O tratamento deve ser normal? Assim, em linhas gerais, Marley, a manutenção ela vai seguir o mesmo princípio. Né? Você vai fazer o checklist, acompanhar diariamente o estado do veículo, garantir que ele está em um bom estado de conservação, fazer as manutenções preventivas. Porém, claro que dentro de cada modelo, tipo de veículo, vai ter a sua especificidade. Né? Se você tem uma frota de ônibus, caminhão ou veículo leve ou moto, a frequência das manutenções vai ser diferente. Os itens que você precisa se atentar durante a manutenção vão mudar. E aí, claro, é muito importante você acompanhar o manual do fabricante. Né? O fabricante no manual, quando você faz a compra do veículo, ele já indica quais são os principais pontos de manutenção preventiva para que você fique atento às características do seu veículo. E também o tipo de operação. Né? Se você tem, às vezes, uma operação mais pesada, você pode precisar fazer onde você tem uma exigência maior do veículo, talvez seja mais interessante você fazer essas manutenções com maior frequência. Já se você tem uma operação mais leve, que não exige tanto, você pode espaçar um pouco esses serviços. Perfeito. Por que eu trouxe essa pergunta, né, Henrique? A gente que bate papo todos os dias, né, a gente também tem outras pessoas do comercial que a gente conversa, e também já fui, né, dessa parte comercial, de estar em contato mais no dia a dia com o gestor de frotas.
A gente ouve bastante a objeção, né, sobre minha frota é pequena, não, acho que eu não preciso disso, né? E aqui você traz em claro que, independente do tamanho da frota, Sim. é necessário que faça um controle de manutenção, né? Com certeza. O veículo ele precisa estar em bom estado. Se você tem uma frota pequena, mas você quer garantir que o seu veículo vai estar disponível, ainda mais quando a frota é pequena, isso é ainda mais relevante, porque se você tem 3 veículos e um veículo quebra, você perdeu mais de 30% da sua capacidade operacional. Se você tem 10 veículos e um veículo quebra, você perdeu 10%. Sim. Então você não foi tão impactado. Então, na frota pequena, desse ponto de vista da indisponibilidade, é ainda mais crítico. Ainda mais importante, então, Você precisa realmente ter um cuidado significativo. E independente da frota ser grande ou pequena, um bom plano um bom acompanhamento de manutenção vai garantir custos menores, que é importante para qualquer empresa. Perfeito, perfeito. E aí, Henrique, a gente já vai entrando no outro ponto, né? A gente vai ali para quem tá realmente no dia a dia ali, com as mãos no volante, né? E aí é bem importante que, além de que a gente tem uma manutenção, né? Ali pra gente, para o gestor de frotas que tá lá no escritório, né? Vendo ali, fazendo a gestão, que os condutores, eles cumpram essas orientações, né? Essas manutenções. E aí, como é que hoje a gente pode fazer com que o condutor ele contribua com a condução, né, que vai melhorar ou preservar a vida útil do veículo? Então, realmente, o motorista ele é quem cuida do veículo no dia a dia, né? Sim. Tanto da parte interna, da cabine, da limpeza, da boa conservação física do veículo, quanto através de bons hábitos de condução. O que eu vejo muito comum é que algumas empresas colocam dentro da avaliação de desempenho, por exemplo, a limpeza da cabine como um dos pontos, né? E você pode estar premiando aqueles motoristas que têm a cabine mais limpa, mais organizada, que mantém tudo em bom estado de conservação, porque o motorista, querendo ou não, ele passa ali boa parte do dia dele. É importante também para ele, né, que ele tenha um ambiente de trabalho organizado, limpo, para que ele tenha uma maior qualidade de vida, né, dentro do trabalho dele. E o outro ponto é a questão do modo de condução, né? Como a gente vinha comentando, se o motorista ele anda acima da velocidade, numa estrada ruim, se ele faz a questão da troca de marcha, do RPM, né? Isso tudo aos poucos aumentando o desgaste das peças, o que pode provocar custos maiores de manutenção. Muito bom isso, Henrique, porque traz até, a gente falando um pouco mais de custos, né? Remete àquele dado da Petrobras que você trouxe até aqui no 4º episódio que você participou, Uhum. de que o condutor, né, ele é responsável por 76% dos custos de uma frota, né? Dos custos de um veículo, ele é o responsável. Exato, Marley. O modo de condução do motorista impacta em todos os principais custos do veículo, seja o custo de combustível, manutenção, pneus, multas, taxa de depreciação e disponibilidade, tudo isso é impactado por ele, né? Então, por isso o motorista ele é peça fundamental e um grande responsável pelo resultado da empresa e da operação. E é um cara que a empresa deve buscar sempre estar treinando, valorizar, manter motivado, porque é importante que ele desempenhe bem o seu papel. Perfeito. Inclusive, né, a gente até falou no episódio anterior, no 14º episódio, que a gente falou sobre treinamento, né, com o Milton. E aí remete muito a isso, né? Para o gestor de frotas, ele saber que ele, ou para o motorista saber que ele precisa dirigir bem, ele precisa ser treinado, né? Ele precisa ser orientado, precisa ser acompanhado também. E aí traz até a questão do ranking de motoristas, né? Que a gente tem aqui na Infleet também e outras empresas também têm, né? O foco não é a gente falar sobre empresas ou produtos específicos, mas sim falar sobre esse acompanhamento, né? E aí eu queria ouvir de você um pouco mais, né? Qual a importância da telemetria nessa parte de manutenção, né? Então, a telemetria ela vai permitir com que o gestor tenha diversos parâmetros de funcionamento do veículo. RPM, temperatura do motor, né, no caso de telemetrias mais avançadas, mas também de acelerações, curvas, frenagens bruscas, excesso de velocidade, para que ele entenda como o veículo foi usado no dia a dia e, claro, como isso pode estar impactando no desgaste de peças e de pneus. Então, o ideal é que o veículo ele não ande em velocidades muito altas, as transições de velocidade sejam feitas de maneira suave, né? O veículo ande dentro da faixa do RPM verde, para que com isso você tenha uma utilização ótima desse seu ativo. E aí,
Dentro disso, fazer o acompanhamento desses dados é muito importante. A telemetria é o que vai permitir ao gestor ter acesso a essa informação. E um outro ponto muito importante com relação à telemetria tem sido a manutenção preditiva, né, que já é uma tecnologia um pouco mais avançada, baseada na análise desses dados, né, onde a ideia é tentar predizer quando vai acontecer uma falha com o veículo. Porque isso traz até mais resultado do que a própria manutenção preventiva. Porque com a manutenção preditiva, você colhendo todos esses dados, muitas vezes uma revisão ou um serviço que você faria com 10 mil, com a preditiva você pode perceber que você pode fazer com 12 sem se prejudicar e tomar aquela decisão com confiança de atrasar esses 2.000 quilômetros, porque você tem dados bem detalhados de desgaste de peças, de desempenho do veículo, que permitam você segurar um pouco. Ou você pode perceber também que não dá para esperar até 10, você tem que fazer com 8, porque o desgaste está excessivo. Então, os dados de telemetria vão também ser muito importantes nessa análise de manutenções preditivas, que dão mais eficiência ainda ao acompanhamento das manutenções. Perfeito. E é interessante, né? Porque quando a gente fala de telemetria, de acompanhamento do modo de condução do motorista, a gente acaba sofrendo alguns comentários, né, de motoristas que acham isso ruim, né? Porque realmente a pessoa que está ali, né, no dia a dia, na pista, ela sabe os desafios que ela tem. Uhum. E a gente sempre traz a telemetria, né, como algo importante, porque vai ajudar justamente esses motoristas a terem um bom veículo, né? Um veículo, por exemplo, que está numa vida útil boa, né? Que não é um veículo velho de tantos anos, de 15, 20 anos que a gente tem aí na estrada. E a gente, trazendo essa importância da telemetria, da gestão de manutenção, falando mais desse acompanhamento, a gente consegue trazer um veículo melhor para o motorista dirigindo ali, porque ele pode sofrer um acidente em qualquer momento, né? Então imagine que você aí, motorista que está assistindo a gente, está ouvindo a gente, você tem alguma peça que, por vacilo mesmo, né, de uma manutenção que não foi feita corretamente, né, não passou pela manutenção preventiva, Sim. foi uma manutenção, foi algo que vai ser ajustado reativamente, né, você pode sofrer um acidente por conta disso, né, então por isso que a gente martela sempre nesse ponto de telemetria, de acompanhamento da condução de vocês, porque querendo ou não, vocês são importantes, são responsáveis, né, de certa forma, pela conservação do veículo, né? Uhum. Então, vocês que estão usando, né? Então, vocês partem muito da importância desse processo, beleza? E também, assim, a telemetria, ela é um fator muito importante para a garantia da segurança do motorista. Com certeza. Né? Todo mundo quer que esse motorista ele saia, tem todas as dificuldades das estradas brasileiras, muitos assaltos, roubo de carga, roubo de veículo, né? Estradas mal conservadas. Então, e a gente quer que esse motorista ele saia, consiga cumprir sua jornada de trabalho e retorne em segurança. E ter bons hábitos de condução é fundamental para que isso aconteça. E também, claro, né, tem empresas que bonificam os motoristas. A ideia não é da telemetria sim. de punir, mas é uma ideia de bonificar quem está indo bem e motivar esse motorista a ter bons hábitos. Né? Tem empresas que têm metas de média de consumo. Então, essas dicas de modo de condução ajudam o motorista a bater essa meta de consumo, o que vai ajudar ele também, talvez ali na frente, a ter um bônus financeiro na empresa dele. Com certeza. Então, aqui a gente até reforça, né? Gestor de frota, você está ouvindo a gente, já usa uma telemetria, tem um ranking de motorista, faz uma bonificação para o seu motorista, né? Uhum. Traz um certificado para ele, mostra que ele é importante, que ele está trazendo redução de custo para você. Porque imagine, né, o cara que está dirigindo bem para você, né, ele está reduzindo os seus custos. E esse custo que ele reduziu, uma parcela pode ser devolvida a ele, né? Com certeza. Como forma de incentivo enfim, cada vez mais incentivar ele a dirigir bem, que no final das contas todo mundo ganha. Exatamente, correto? Com certeza. Então é bem importante ter esse tipo de gestão, né? Então a gestão não é só sobre frotas também, Sim. né? A gestão dos motoristas que estão com você, de liderança, de incentivar o time e você trazer essa variável, né? Além do cara que tem um salário fixo ali, né? Você trazer uma variável pelo seu modo de condução, pô, isso é algo que estimula bastante. Com certeza. E vai motivar as pessoas, os motoristas, a quererem ter esse nível de desempenho para conseguir ter esse retorno. Exato.
Sem falar que a gente também acaba entrando, né, de um dos viés que a gente tem aqui, que é o viés da sustentabilidade, né? Com certeza. Então, quanto mais o motorista ele está dirigindo bem ali, ele está diminuindo as emissões de gases poluentes, né? E trazendo um mundo mais sustentável, um mundo mais limpo para todo mundo, né? Que a gente acaba recebendo toda essa resposta da natureza. Com certeza. Quando você, não só o modo de condução do motorista, mas garantir também, né, toda essa parte de manutenção preventiva, boa conservação do veículo, faz com que você troque menos pneus, diminua o descarte, a produção de lixo, de outros insumos e peças, diminui o consumo de combustível, diminuindo emissões de CO2. Então você consegue diminuir toda a pegada ecológica ali, os impactos ambientais da sua empresa como um todo. Exatamente. E é um ponto que é bem importante, né? Agora, esse ano, tivemos a questão das metas das ODS, né? Da ONU, Sim. né? De sustentabilidade. Então, cada vez mais as empresas que estão aderindo esse lado mais sustentável estão ganhando uma marca melhor na empresa, né? Uma visibilidade melhor da empresa perante ao mercado, perante a sociedade, né? Esse ponto vem crescendo absurdamente. Hoje, a gente que é jovem, né? A gente consegue ver nas conversas o quão isso é importante, né? E o quão a importância da sustentabilidade está crescendo, porque querendo ou não, a gente está vendo que o mundo está se desgastando, né? A gente tá gastando o mundo, né? Uhum. O mundo está se desgastando. E é bem importante que a gente tenha esse tipo de ação para preservar o nosso ambiente, né? Com certeza, com certeza. Né, hoje muitas pessoas estão dispostas, às vezes, a pagar mais caro num produto de uma marca que É tem sustentável, ações né? sustentáveis. Né? E aí a gestão de frotas é uma dessas ações, uma boa gestão de frotas que consiga reduzir custos de combustível, manutenção, consumo de peças, é uma das ações que a empresa pode estar tomando para conseguir chegar lá. Perfeito. E aí, voltando aqui, né, para a parte de manutenção, né, de gestão da manutenção mesmo, Henrique, eu queria saber, né, qual a importância de otimizar o estoque de peças, né? A gente sabe que é muito importante que, pô, nem sempre a gente vai conseguir fazer todas as manutenções de forma preventiva ou Aham. preditiva. Tem algumas que vão acontecer de forma corretiva, né, uma ação mais reativa. E é importante que a gente tenha um estoque de peças, não só para também preventiva e preditiva, mas principalmente para no momento que deu um problema, a gente consiga solucionar ali na hora, né? Então eu queria saber, Henrique, qual a importância de a gente estar sempre otimizando e acompanhando o estoque de peças? Então, Marley, como você falou, é muito comum que algumas empresas tenham o seu próprio mecânico, uma espécie de uma oficina interna ali na sua própria garagem, com algumas peças para fazer serviços mais rápidos, né, ali mais básicos, e fazer com que esse veículo não fique tanto tempo indisponível quanto se ele fosse para uma oficina. E aí você, dentro de uma boa gestão de estoque, é importante lembrar que as peças, elas significam são ativo ali imobilizado, né, dinheiro que está parado da empresa. Então você não quer ter muitas peças paradas, porque é um dinheiro da empresa que está preso ali, mas você também precisa ter as principais peças para garantir que quando houver uma necessidade, você vai ter aquilo que você precisa. E aí é onde entra uma boa análise de dados. Né? Se você tem um bom registro do histórico das suas manutenções, das trocas de peça, você vai conseguir saber quais são as peças que têm mais saída. Uhum. Quais são as peças que eu uso mais no meu dia a dia? Bom, essas são as peças que você provavelmente vai precisar ter um estoque maior. Outras peças que não quebram, que você não tem essa necessidade de troca tão frequente, você sabe que você ou não precisa ter um estoque delas e pode trocar direto na oficina, ou pode manter um estoque menor e não precisar deixar seu dinheiro preso ali com um volume muito grande. Então, ter essa boa análise de dados para entender as entradas e saídas de peças, o volume de serviço de cada uma delas, também vai ajudar bastante nesse controle de estoque. Perfeito, Henrique. Perfeito. Isso é bem importante mesmo, porque traz clareza, né? E é bem importante que a gente tenha ali tudo bem definido para que no momento que a gente precisar, a gente tá podendo fazer, né? Tá apto Exato. para fazer a manutenção. E aí, Henrique, só para a gente finalizar mesmo, né? Eu queria saber. Eu falei um pouco do checklist, né? Como é que tá o cenário hoje do Uhum. checklist nos gestores de frotas, né? Nas empresas. Você falou que boa parte das empresas ainda já fazem, né, o checklist, não daquela maneira mais otimizada possível. E agora eu queria saber qual é o cenário hoje da gestão de frotas como um todo, né?
ou até dessa parte de peças, de estoque de peças, né? Como é que é o cenário da gestão de frotas hoje? Você que está em contato todos os dias. Você vê que tem uma importância nesse lado perante aos gestores de frotas? Os gestores de frotas conseguem ter essa visão que foi discutida aqui entre a gente? Né, com relação ao estoque de peças, eu acho que o controle ainda está um pouco menor. Né? É algo mais complicado de se fazer uma boa gestão do inventário, de tudo que está entrando e saindo. Eu vejo que os gestores, os gestores ainda têm uma dificuldade maior em saber exatamente tudo que tem ali no estoque, se tem alguma peça que está precisando, onde está essa peça, onde é que eu encontro essa peça no meu estoque. Uhum. Ainda é uma dificuldade muito grande. Então, realmente, talvez algumas soluções de tecnologia na área de gestão de estoque, gestão de armazém, possam estar auxiliando os gestores nesse ponto. Boa. E a parte da busca de um sistema sistema ou até mesmo uma planilha, algum tipo de controle de gestão de manutenção como um todo, né? De manutenção preventiva, preditiva. Como é que está a busca hoje do mercado? Então, eu vejo que a maioria das empresas faz uma gestão de manutenção, o que já é um ponto de partida muito bom. Pelo menos das empresas que a gente tem contato aqui, que chegam para conversar com a gente, que a gente visita, muitas fazem controle por planilha, algumas usam o próprio sistema geral da empresa, né, o ERP, para fazer, onde já tem o controle de contas a pagar, contas a receber e o controle financeiro, para fazer essa gestão também. A grande dificuldade nesse ponto é que o ERP ele não é uma ferramenta muito específica de gestão de frotas. Sim. Então, às vezes, quando o gestor precisa de um relatório ou um dado mais específico, ele tem uma certa dificuldade de ter essa informação no ERP, porque essa ferramenta não foi desenvolvida com esse objetivo. E já no caso da planilha também tem a principal dificuldade que a gente vê os gestores reclamando muito é porque eles são pessoas muito ocupadas, né? Então, esse gestor é muito ocupado, é muito difícil para ele acompanhar todos os serviços que foram feitos, pegar todas as notas, lançar tudo aquilo numa planilha para mantê-la rigorosamente atualizada com os indicadores. Então, uma gestão mais automatizada, mais otimizada, com um processo onde não necessite tanto que esse gestor faça um controle manual, ajuda bastante ele no dia a dia. Porque como ele já é uma pessoa bem ocupada, quanto menos trabalho manual ele precisar fazer para ter esse controle, mais fácil vai ser a vida para ele. Perfeito, Henrique. E até puxando também, né, a parte de solução, eu queria até que você falasse um pouco, né? Hoje a Infleet, ela faz isso, né? Não é o objetivo aqui do conteúdo, mas trazendo aqui, né, já que a gente está falando sobre essa solução, só para a gente finalizar mesmo. Como é que hoje a Infleet ajuda, né, os gestores de frotas, né? A gente tem alguns casos bacanas de pessoas que a gente conseguiu mudar essa realidade na gestão de manutenção da Infleet. Então, do ponto de vista de manutenção, a gente vai trazer visibilidade desse custo para o gestor, né? Dentro da plataforma, ele vai ter todo o histórico de serviços, vai poder acompanhar tudo aquilo que aconteceu com o veículo dele em um determinado período, saber quanto ele está gastando mês a mês, com cada veículo, com a frota como um todo. E tem uma informação que eu acho muito boa dentro da plataforma, que é um comparativo entre o que foi gasto com corretiva e preventiva. Muito interessante. Porque no mundo ideal, se as coisas estiverem acontecendo da maneira correta, né, a proporção do gasto com preventiva deveria ser maior. Né? As corretivas deveriam ser coisas mais pontuais. Então o gestor consegue acompanhar isso. E se ele vê, por exemplo, ali no dashboard um pico de custo de manutenção corretiva, para ele já é um ponto ali para acender um alerta amarelo e ele ficar mais atento ao que está acontecendo. Fora isso, na plataforma a gente vai ter todo o controle de telemetria também. Perfeito. Que é que vai auxiliar o gestor a entender se o veículo está sendo bem utilizado e o que pode ter provocado aquele pico de custo de manutenção corretiva, aquele desgaste excessivo que ele viu ali no relatório. Perfeito. Então isso mostra, né, que não é só ter um controle exatamente de manutenção, né? É saber conversar entre as outras verticais que o gestor de frotas cuida ali no dia a dia, né? Tudo está muito interligado, certo, Marley? Muitas vezes você pode perceber que o veículo está com um problema porque ele está com um consumo muito alto de combustível. E ele pode ter tido aquele consumo alto porque está com algum problema em alguma peça que está provocando essa perda de desempenho. Então, todas as verticais da gestão de frotas, telemetria, abastecimento e manutenção realmente estão muito interligadas. Perfeito, Henrique. Agora, realmente finalizando, né? Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi realmente um bate-papo muito bom, né? De uma vertical que a gente
ainda não tinha trazido exatamente para falar só sobre o que é manutenção, e você trouxe bastante propriedade para falar sobre, então agradeço bastante sua participação hoje aqui, né? E para você que ainda não acredita, né, que analisar dados é importante para você ter uma gestão de frotas eficaz, reduzir custos, otimizar a operação, né, e ter uma maior lucratividade, realmente se te dizer que você está para trás, certo? Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, clica no gostei, compartilha com seu amigo aqui se você gostou desse episódio, comenta também outros tipos de temas que a gente pode estar trazendo, e é isso. Henrique, qualquer coisa aí pode falar, se despeça. Não, então, primeiramente agradecer aqui novamente o convite, é sempre bom estar participando, comentando sobre esse assunto de manutenção que é muito importante. E se eu puder deixar aqui uma dica para o gestor, eu diria que é muito importante, olhe bem para os seus pneus, acompanhe pressão, alinhamento, balanceamento, faça as manutenções preventivas, não ache que esse custo de manutenção preventiva agora é um custo desnecessário, acompanhe, porque isso é o que vai evitar que você tenha custos maiores no futuro. Perfeito. Então fica aí com essa dica do Henrique e até mais. Tchau, tchau.